Segundo denúncia de 2 crianças, as fotos e filmes... Uma denúncia de abuso sexual contra crianças de 4 anos mobilizou pais de alunos, jornalistas e a justiça. O caso, que ficou conhecido como Escola Base, completa 20 anos e mesmo 2 décadas depois, ainda é considerado um mau exemplo de apuração por parte da polícia e da imprensa. Ao ouvir apenas testemunhas de acusação. O afastamento do delegado Edelson. Acabaram com a vida de 6 pessoas. Eles foram lá na escola dizendo que a criança tinha sofrido um acidente, que a gente precisava ir na delegacia. E aí a gente foi até lá, e lá foi quando eles levaram cada um numa sala, e foi quando eles falaram que a gente estava sendo acusado disso. Foi uma menina boba. Eu sempre fui criada da escola para o trabalho, casamento, sempre fui numa redoma. Então eu não tinha... Eu era tão tonta que eu nem sabia direito que era uma pedofilia. Não sabia. Porque quando eles estavam falando, eu não sabia nem do que se tratava. Onde vocês levaram as crianças? Eu falei, levamos para o circo. Um garoto de 4 anos diz que foi levado por uma perua Kombi para um quarto com cama redonda, onde foi fotografado sem roupa, com a participação de mais 2 adultos. Você sabe disso? Não, absolutamente. Isso daqui é um... Assim, até eu estou assustada com isso. Na época foi aquela loucura, ninguém foi pego, todo mundo de calça curta, pegamos o primeiro advogado que tinha lá, que era estagiário, que nem era uma advogada, e que foi deixando crescer também. Ele disse que a professora, a Célia, teria tirado a roupinha dele e dado beijos nele. Isso você tomou conhecimento? Através de jornais, mas na escola não ocorreu nada disso. Nunca vi isso. Me arrependo de ter sido burra, assim, na hora, assim, eu queria ter a experiência que eu tive hoje, porque na hora que aconteceu, eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer. Sei lá, não tem explicação, Gustavo. Até hoje, você não me fala que eu não sei o porquê de nada disso. Foi uma coisa que veio, foi, destruiu. É um furacão que veio, pá, puf, acabou-se. Eu tinha uma certa tranquilidade porque eu conhecia o Ikushiro Shimada, que ele era conhecido como Aires. E ele trabalhava com muitos advogados. Ele tinha um pequeno escritório, uma sala, no qual ele fazia xerox. Foi em 1994, 2 anos após adquirir o estabelecimento de ensino, não é? A gente estava, como minha esposa, ela é professora, e ela sempre teve intenção, vontade de montar uma escola assim, para criança. Em 94, nós estávamos já com 72 alunos e, de repente, veio essa história toda, sei lá, uma denúncia de 2 mães. Aliás, essas 2 mães praticamente viviam lá dentro do estabelecimento de ensino. Não sei por que cargas d'água veio essa denúncia. Ficou muito assustado com o negócio. Ele tinha uma pequena escola montada pela mulher e pela prima da mulher, que se tornou um dos personagens do caso. A mulher dele era Cida e a prima dela chamava-se Paula. E as 2 mulheres é que fizeram a escola. E a gente já estava até pensando em ter em 1º grau. A gente estava já juntando dinheiro para comprar o prédio, que na época era alugado. A gente tinha muitos planos, a escolinha estava indo bem. Então eu ficava na parte pedagógica e sendo professora. E aconteceu esse incidente, quando surgiram 2 mães que teriam falado que os filhos teriam sido abusados na escola.
Além dos donos da escola, Ikushiro e Aparecida Shimada, e dos sócios, Maurício Alvarenga e Paula Milling, a polícia também acusou os pais de um aluno da escola base. O casal foi acusado de receber as crianças de 4 anos na casa deles para fotografar as orgias sexuais. Ele falou que era 2 fotógrafos. Eram 2 fotógrafos, né? Então acho que a mulher mexia com ele e ele via o homem mexer com a outra menina, que ele diz ser filha da professora. Era uma mãe que não me dava trabalho, era uma mãe presente, ela entrava a hora que queria na escola. A gente não tinha essa regra, não pode entrar, não pode... Vem tomar um café. Nós recebemos essa denúncia e estamos assim, perplexa, porque não existe isso. Isso é mentira. E de repente surge tudo aquilo e vem a população, o povo do bairro, insuflado por um delegado que fez todo o movimento. Nós permitimos o ingresso dessa equipe de polícia do CTP para entrar no estabelecimento de ensino, mesmo que ele não tivesse na mão o mandado de busca e apreensão. Eles adentraram na escola, viraram tudo aqui de ponta cabeça e não acharam prova nenhuma. O Instituto Médico Legal também constatou que ele foi violentado. Você acha que isso deve ter acontecido aonde? Não faço ideia, eu gostaria de saber, porque mais do que ninguém estou interessado. Em primeiro lugar, para mostrar nossa inocência. E em segundo, porque eu quero que realmente o culpado apareça e possa responder o que ele fez. Nesse meio tempo, né, esse menino, o filho da mãe que deu o start à investigação, ele foi submetido a um exame de corpo de delito. Houve essa confusão toda por causa que deu positivo no exame, mas não foi a gente da escola, nem a escola, nem dentro nem fora da escola com o nosso pessoal lá, com ninguém. Alguém fez, seja lá, acredito eu que tenha feito, porque apareceu positivo, não sei. Sinceramente eu não sei. Foi constatada, né, uma pequena fissura ou laceração anal, né, no ânus do menino. Bom, a partir desse documento, na época o delegado de polícia, ele utilizou esse documento que foi recebido por fax ou telex, não me lembro muito bem na época, como prova material do fato, como se aquele fato estivesse absolutamente comprovado. As provas são extremamente frágeis. A única prova que existe e que é muito duvidosa é o laudo do IML que foi feito do menor. Esse laudo não é conclusivo, talvez alguma informação mal passada, alguma informação mal dada, que levou a esse extremo e absurdo decreto de prisão temporária. Eles vão tentar desmontar toda a acusação, toda a prova, é uma estratégia deles. Delegado, existem fatos que o senhor está guardando, escondendo, tentando manter em sigilo para que não prejudicar as investigações, inclusive não está mostrando nem para os advogados de defesa? É uma pergunta delicada que para o futuro a gente deixa para responder. Outros médicos examinaram o menino e fizeram uma reapreciação do laudo e constataram, né, que esse laudo, ele poderia, né, não havia certeza de que que as lesões fossem decorrentes de abuso sexual e que, avaliando o menino e o histórico do menino, até pelos relatos da mãe dele, ele possuía, né, problemas gastrointestinais, ele tinha muita dificuldade de evacuação. A dieta desse menino era rica em cálcio, o que enrijecia, endurecia as fezes. Além disso, ele ainda sentia muita coceira no ânus, né, o que causava também uma certa irritação e tudo mais. No começo eu pensava que eu estava tendo um pesadelo. Teve uma semana que eu só queria dormir, enquanto na primeira semana que aparecia na televisão, acusando, a escola sendo depredada, a minha casa. Aí eu estava na casa de uns amigos, eu só queria dormir. Olhava e ia dormir. Eu espero que as pessoas tenham bom senso
acreditem no trabalho da justiça e confiem principalmente no trabalho da polícia. Não é a nossa intenção, não é o nosso desejo que tal fato venha trazer mais violência do que a já gerada até aqui. Ficamos assustados com a maneira que o delegado estava fazendo, porque tomamos conhecimento de que a imprensa estava sendo convocada. Ele telefonava para o jornal e avisava, olha, telefonava para o Valmir Salaro na Globo, para diversos órgãos de imprensa, chamando, convocando todo mundo. Houve uma emissora que mostrou a minha casa, então mostrou a fachada da casa, o número. Não deu nem 10 minutos, já foi invadida, quebrada, roubada. Então já foi um pré-julgamento e um massacre. O que eu quero dizer da imprensa, ela levou para o massacre moral, você entendeu? Eles foram muito judiados. A Cida sofreu de que, não vou dizer tortura, é mais do que tortura. Botavam joelhada de 4, falava, pega isso aqui e tal, não sei o que, mostrava o órgão para ela. Foi aterrador, assustador. Claro que você não consegue provar uma coisa dessas, é muito difícil. Aí tinha 4 investigadores, 2 eram os bonzinhos, que vinham e falavam, não, pode falar o que aconteceu, e aí os outros vinham para bater, agredir, falando o que tinha acontecido. E então ficavam, não, fulano falou, confessou, confessa também, e batendo, assustando. Então, eu estava perdida, porque na época eu fiquei assim, não sabia nem o que fazer, eu pensei que eu ia morrer lá dentro. Meu ex-marido ficou numa cela, os caras ameaçando que ia pegar ele, mas quem apanhou mesmo fui eu. Você? Fui eu. E eu nem gosto de falar o quanto eu apanhei. O cara baixou as calças para mim. Ele falou, agora você vai ver o que vocês fizeram. Ele fez coisas e coisas. Só que ele falou assim, bem claro, nunca vai esquecer. Se você fala isso, você não esquece que você tem 2 filhas. E aí eu me convenci de que deveria promover uma demanda. Livrado a cara deles na parte criminal, reconhecido de que estava tudo errado e que não era nada daquilo, aí tivemos a oportunidade de ajuizar uma ação. Promover uma ação contra o governo, porque eu responsabilizava em primeiro lugar o delegado. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. O inquérito é a prova. Então, o delegado, sendo um funcionário público, sendo empregado do Estado, então cabia uma ação não contra o delegado, mas sim contra o poder público. Você já voltou ao local onde era a escola? Não. Não. Por quê? E dói. Dói porque foi um grande sonho na minha vida. Foi minha vida lá. E dói. Então eu não quero. Isso eu não quero. A escola base ficava exatamente aqui, no número 209 da Rua Oliveira Peixoto, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Da escola, não sobrou nada. No lugar foi construído esse condomínio de alto padrão. E da vizinhança daquela época, restou apenas uma família. O senhor mora aqui desde quando? Desde 1950. 20 anos atrás. Como é que era a rua aqui? Como é que era o local aqui? Tranquilo, cheiro de residência, muitos italianos, muita família. Uhum. E o senhor viu a escola ser construída? Como é que foi? Não, construída era uma residência. Construída é residência. Tá. Uhum. Depois virou escola. Os inquilinos e vieram a escola, né? Foi quase um mês. Todo dia, reportagem, polícia, sobe, desce, aproveitaram da situação, invadiram a escola, levaram as coisas, roubaram, azucrinaram a escola. E o japonês sem culpa, né? Entendeu? Pelo que a gente conhecia, nunca teve nada de normal. Uhum.
Depois, no fim, ficou um albergue quase. Saiu a escola, ficou um albergue de menores. A casa onde funcionou a escola base, hoje, é um abrigo da FEBEM para meninas infratoras. Menores infratores. E ficaram aí. Nesse mesmo local aqui? Ficaram aí, se acomodaram aí. Isso ficou até quando? Porque esse condomínio é recente. Faz quanto tempo que está aí já? Ah, essa daí faz uns 5 anos já. E acabou provando que não foi, né? Não teve nada que condenasse o homem, provasse alguma coisa. Tanto as crianças como alguém, não teve nada. Por que os jornalistas embarcaram na versão do delegado? Quem foi o primeiro a dar a notícia? E por quê? De ampla indução da mãe, né, e de todos os profissionais ali, né, dos policiais, dos delegados envolvidos no caso, acerca da falsificação da lembrança de um caso, né, de abuso sexual que nunca ocorreu. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Mas de várias mães? Não sei, sei lá, isso aí é gente que não tem o que fazer. Nesse caso não era uma criança, eram várias crianças, contando uma história muito semelhante, que eram colocadas na van da escola, levadas para um determinado local, e ali acontecia isso, acontecia aquilo. Então, narravam fatos bastante semelhantes entre si, não iguais, porque se fossem iguais imediatamente qualquer um desconfiaria, mas eram bastante semelhantes. E isso levou os pais a procurarem a polícia. Não posso acusar de nada, porque no começo o menino dizia que ele via uma mulher de olhos rasgados e lá não tinha ninguém oriental. E só tinha o meu primo que só vinha pegar minha prima. Quando se trata de depoimento infantil e em função de toda a sugestionabilidade, né, que a criança está suscetível, mais suscetível que os adultos, né, tem que haver uma prova material. Existe a materialidade indireta. Nesse caso, a única prova de materialidade indireta era a palavra das crianças, que em vista, que normalmente, inclusive, a jurisprudência considera suficiente. Mas nesse caso, como havia muitos dados que eles davam, uma casa onde eles eram levados, porque a história era bastante elaborada, eles eram colocados na van, levados para um determinado lugar, mas concreto mesmo não houve nada. Então não havia prova nenhuma, Por isso que foi arquivado o inquérito. A questão foi arquivada porque se constatou também que a mãe desse menino, que deu início a toda a investigação, ela também possuía problemas, né? Foi constatado durante o inquérito, após ela ser entrevistada, passar por uma avaliação psicológica. Uma criança não tira isso do nada, ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda, ela só pode escutar televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem, jamais a gente assistiu. Então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou. Por que todas essas crianças, de repente, começaram a contar uma história muito semelhante e nunca desmentiram? E havia uma psicóloga, pelo menos uma. Havia um laudo também que dizia que as crianças estavam imaginando. Mas havia um outro laudo de uma psicóloga da USP, muito de renome e tal, que dizia que não, que elas estavam dizendo a verdade. A mãe insistia muito e repetia, reiterava aquelas perguntas e a criança acabava respondendo que sim, quando na verdade não se tem o mínimo de comprovação de que realmente teria feito isso. Ela simplesmente disse que a criança falou e se você for ver o inquérito não tinha nada, que as crianças não falaram nada, só que as mães falaram, que as crianças falaram. Até hoje eu não entendi o que aconteceu, certo? O que aconteceu com essas crianças que nunca desmentiram. Alguma coisa aconteceu com elas, certamente não se pode de forma nenhuma duvidar da absolvição, da inocência dos donos da escola base,
mas alguma coisa aconteceu com as crianças. Quando provamos a inocência, tudo, eu entrei, na época, até com processo criminal para ver o porquê e o juiz arquivou. Então, até hoje eu não sei se foi vingança, se é loucura, que foi loucura da mãe. Até hoje eu não sei o porquê. Muita coisa deve ter acontecido sem a gente saber. Bebida alcoólica, ter drogado as crianças, tá entendendo? Abuso sexual, né? Tudo isso daí. O pai de uma das crianças da escola teria dito que suspeitava também que o filho estivesse sendo drogado dentro da escola, porque numa ocasião ele estaria fumando e a criança disse: pai, dá fumaça para mim, e teria relatado, inclusive, que uma das pessoas na escola estaria manuseando um pó branco em alusão à cocaína. Inclusive teve uma que falava que a gente dava injeção de cocaína embaixo do braço. Além disso, ainda surgiram acusações de homossexualismo infantil. Então, os absurdos chegaram, nesse caso, ao extremo. A polícia errou, claro, porque o delegado nunca devia ter feito o que fez. E a imprensa vai para o delegado: tem provas? Onde estão as provas? Vamos ver. Então, ambos erraram, os dois. Eu espero que as pessoas tenham bom senso, acreditem no trabalho da justiça e confiem principalmente no trabalho da polícia. Não é a nossa intenção, não é o nosso desejo que tal fato venha trazer mais violência do que a já gerada até aqui. Ele queria aparecer, você não tem a menor dúvida. Era a grande chance dele, delegado, desconhecido até então, aparecer. E ele fazia questão, ligava, porque ele passou em todos os jornais, televisão, rádio, ele aparecia na frente de qualquer coisa. Então, foi isto, tenho a impressão de que foi por esse motivo que ele apareceu. Não que ele talvez nem acreditasse no que estava fazendo, mas era a glória dele, o momento épico dele de aparecer numa televisão. Eu lembro que, friamente, era um absurdo que tanta gente tivesse participado, que tantos degenerados, o motorista da perua, um local de corromper crianças de 5 anos, tudo organizado. Era um negócio meio impossível. Era uma história estranha, fomentada por esse delegado. O nosso pessoal, ninguém nem foi checar, confiou, mergulhou de cabeça. Mesmo assim, foi para o ar? Foi para o ar, foi para o ar. Seu Shimada, o senhor perdoou? Não. Tenho condições, não adianta eu dizer que perdoei, porque eu acho que seria muita demagogia eu dizer que perdoar, mas eu não consigo. O meu interior não me permite dizer perdoar. Eu acho que Deus pode, mas eu sou humano, sou um ser humano, que acabaram comigo, não é? Principalmente a minha moral, a nossa moral. Então não tenho por onde começar, quer dizer, não sei, perdoar, por exemplo, não consigo, não adianta. Ele teve uma paciência oriental. Eu tive problema de saúde, tive infartado por causa desse caso. Minha esposa é tratamento psiquiátrico, completamente impedido de qualquer tipo de trabalho. A gente perdeu tudo que tínhamos na vida, economia de 35 anos. Em 5 anos perdemos tudo. A lição para mim foi muito pesada, essa lição, e eu tomo muito cuidado com a honra alheia. Eu tomo muito cuidado. Fazia 2 anos que a gente não saía de casa, vivendo só eu, minha esposa e meu filho. Tá? Evitei contato com a comunidade, com o público em geral, não é? Tenho um casal de amigos que realmente esse tem uma consideração muito grande, porque nos acolheu na época em que eu tive prisão preventiva nas costas. A prisão temporária foi decretada para que se coroasse de êxito o final da investigação. E em decorrência dela, a gente pretendia interrogar todos os suspeitos. Como os 4 estão foragidos, nós interrogamos 2 e, apesar da negativa deles, nós vamos pedir a prisão preventiva de todos. O juiz decreta temporária quando existe base suficiente, certo? Para a temporária. Ainda não cabe a preventiva, porque não está bem apurado o fato, mas existem indícios suficientes para uma temporária, que deve ser investigada. As palavras das vítimas. Esse era o meu trunfo.
prendê-los quando não esperassem. Foi uma armadilha, doutor, que a polícia armou? Essa aqui é a capa do caderno de cidades. Olha, foi no dia 4 de abril de 94. Nós nos encontramos com um advogado e aí fomos até a cidade de Ademar, na Zona Sul. E parecia um filme de investigação, porque ele fez um caminho tortuoso, com medo que nós fôssemos seguidos. E não chegava nunca. Assustadas, as proprietárias da escola, Paula Monteiro e Aparecida Shimada, decidiram falar e escolheram a TV Cultura. O encontro foi num pequeno escritório, bem longe da escola. A dona Aparecida chorava, a Paula chorava, porque eles já vislumbravam ali que a vida deles tinha realmente sofrido um impacto irreparável naquela condição. Então foi uma entrevista emocionalmente tensa. Estavam acuados, estavam achando que está todo mundo maluco e que aquela história era maluca e que eles não sabiam para onde ir. O que mais me marcou foi o medo que eles estavam de dar a entrevista, de aparecer, de que alguma coisa acontecesse com eles e com os familiares deles. Seu marido não veio hoje para essa entrevista, por quê? Bem, ele está muito abalado com isso, né? E assustado também, porque ele foi, de repente, foi o principal acusado e ele está apavorado, né? Já se percebia ali que havia uma emoção muito grande no sentido de que eles tinham plena consciência de que as vidas e o trabalho de todos eles na escola base tinha sido efetivamente prejudicado a um ponto de que não haveria volta nessa questão. Como é que a senhora explica o fato de 5 crianças estarem fazendo, de certa maneira, uma denúncia de violência sexual à escola? Não sei. Nós queremos saber a verdade. Nós não estamos fugindo. Nós queremos que venha. E a verdade vai vir à tona. Eles chegaram aí à polícia para ver do que se tratava, porque eles não sabiam do que se tratava a denúncia. Quite honestly, I can't remember a single offense that could be charged against me. It's obviously a mistake, something very trivial. E eles foram maltratados na polícia, eles sofreram assédio moral, as mulheres sofreram assédio sexual. Então, eles simplesmente sumiram. Eu nem gosto de lembrar disso, você entendeu? Puxava o cabelo, batia, me empurrava na parede, me levou no banheiro, deu tapa. Era assim. But the real question is, who accuses me? Well, What do you mean? What authority? Don't you worry about that, mister. Queriam que eu confessasse e eu não sabia nem do quê, o que era. Por isso que eles demoraram, eles ficaram sumidos durante 15 dias. Só houve acusação contra eles e eles não se defendiam. E todo mundo perguntava, mas o que acontece, né? Por que eles não se defendem? Não houve nenhuma entrevista em que o delegado dissesse, olha, as provas estão aqui. Ele alegava que havia gravações, que havia filmes, que havia coisas gravadas, mas nada disso era apresentado. Para a temporária, havia motivo mais do que suficiente. Havia fundamento mais do que suficiente. O promotor concordou, não houve a menor, certo? A imprensa concordou, certo? Aí eu fui criticado porque soltei, depois fui criticado porque tinha prendido. E foi a partir dessa entrevista que o caso começou a virar. Eles falaram assim, vamos contar com quem? Né? Eu acho que foi aí que eles decidiram me ligar. Eu era jornalista e repórter da Cultura naquela época e foi uma relação de confiança de que eu não iria fazer sensacionalismo em cima da entrevista.
E aí foi que a sociedade viu que havia um outro lado, porque até então só se tinha o lado da polícia e o sensacionalismo da imprensa. Renato, eu encontrei essa cópia de uma matéria que você fez para o Estado de São Paulo. Você se lembra dela? Agora, confesso para você que eu não lembro, mas eu escrevi muito sobre isso. 2 jornais não foram processados em São Paulo, o Estadão e o Diário Popular, que não deu uma notícia sequer. Nós ainda demos no começo, mas o Diário Popular não publicou uma linha sequer. Ele não acreditou na história. Foi raro isso, porque eles publicavam tudo. Eles tinham uma cobertura policial muito grande. E eles não deram nada, 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 nada. A TV foi a primeira a dar. E a TV deu no horário nobre e todo mundo foi atrás. Eu já pedi desculpa para mim mesmo e sofro até hoje com isso. Houve um período, foi logo no início da concorrência no Silvio Santos, no SBT, com um programa policial, policialesco, né, que é o Aqui e Agora. E por mais assim, críticas que eu possa fazer à forma daquele programa, à ética daquele programa, à estética daquele programa, o fato é que naquela fase ele granjeou muita audiência. E a emissora de televisão compete por audiência. Então, na Globo, responsável pelo jornalismo regional da Globo na época, eu procurei trazer para a Globo, com um senso de responsabilidade social, uma cobertura de jornalismo mais qualificada. E para isso eu contratei um repórter que era de rádio e que foi treinado para fazer televisão, que eu considerava o ideal na época, por tudo que eu consegui ouvi-lo fazer numa emissora de rádio. E ele veio trabalhar conosco para poder reforçar a cobertura de policial. E esse repórter ganhou rapidamente muita autonomia, muita empatia com o veículo televisão. E num certo instante ele nos trouxe para a redação o caso da escola base, que era uma escola de educação infantil. E as denúncias apresentadas pelos pais, suspeitas apresentadas pelos pais, me corrigindo, e absolutamente encampada pela polícia, pelo delegado que cuidou do caso, e depois de conversar um longo tempo, inclusive quando ele trouxe a primeira matéria, eu concordei com o rigor em que a matéria estava executada e nós usamos. Fizemos mais de uma reportagem a respeito do caso, com a minha total consciência. Uma crise pessoal para mim, esse episódio. Eu tenho certeza que o repórter tomou todos os cuidados, porque ele tinha experiência em cobrir isso. Ele tomou todos os cuidados que ele julgou necessários, mas embarcou nessa história e eu como responsável pelo jornalismo naquela época, embarquei com ele em absoluta confiança. Estávamos errados. Onde você acha que vocês erraram? No excesso de confiança que nós depositamos na fonte primária que nós tínhamos, que era o delegado de polícia. Mas isso é um erro profissional que nós cometemos. Nós tentamos procurar os donos, né, os principais acusados, responsabilizados por tudo da escola base. E eles, eu entendo claramente as razões disso, eles não quiseram ter qualquer contato conosco mais. Uma peça que não me saiu nunca mais da cabeça, que chama Beijo no Asfalto. Para quem não lembra da história, um repórter de polícia não tem pauta, não tem nenhuma proposta de trabalho, ele sai num bonde, no Rio de Janeiro, bonde aberto, ele vê um sujeito ser atropelado, moribundo no chão, vem alguém que se aproxima desse cidadão quase à morte e tenta ouvir o que essa vítima, né, do trânsito estava pedindo, e lhe aplica um beijo na boca. E o repórter transforma isso num caso de homossexualismo, um disparate, e destrói a vida do rapaz que concordou em dar um beijo no moribundo. Em seguida, segundos depois, a vítima do atropelamento morreu. Isso nunca mais me saiu da cabeça, por ter estudado e por ter vivido. Quando a gente não tem internamente, no exercício da profissão, sobretudo na reportagem, essa noção de que o ser humano oscila diante do testemunho que ele presta, então é preciso olhar para esse testemunho com olhar crítico. Não é desacreditar, porque essa relação de confiança, ou ela existe entre o repórter e o cidadão, a fonte, ou não sai conversa nem possível, né?
Mas você precisa checar depois a veracidade do que você obteve e levar em conta as circunstâncias em que aquilo foi dito. Nesse caso, a gente não cumpriu essa lição básica. Você acha que foi um crime? Contra eles, não tenho a menor dúvida. E eu sou co-participante nisso. Porque eu era o responsável, podia ter dito não. Quero afirmar que eu cometi esse erro, não me eximo do erro, é um erro sério de responsabilidade profissional, mas eu nunca fiz disso minha ferramenta de trabalho. O que aconteceu com os acusados da escola base? 20 anos depois, será que a imprensa cometeria o mesmo erro? Vamos falar um pouquinho de reparação de dano moral e de dano patrimonial, né? Então, esse é um caso bem legal para a gente entender que essa reparação, primeiro, ela demora muito tempo, né, para acontecer, e isso faz com que essa reparação não tenha muito valor do ponto de vista moral mesmo. Eu não acho que seja justo, porque a vida não tem preço. 35 anos de luta, em 5 minutos a gente se viu de ralo abaixo. O governador Mário Covas havia autorizado, por meio de decreto, a indenização às vítimas desse chamado vítimas da escola base. Então, nessa ocasião que eu entrei em contato com o caso. Uma das vítimas não havia entrado com ação judicial. Porque na época eu estava brigada com meu ex-marido. E eu não queria ser o mesmo advogado com meu ex-marido. Aí arrumei um que me... Não falo que enrolou. Não, vamos esperar, ver. Aí eu fiquei esperando. Aí depois ele falou, não, eu vou passar para outro. Aí passou para outro, depois passou para um que deu certo. Estava indo muito bem, só que ele teve uma doença que até hoje não sei, passou mal e morreu. Quando eu peguei o outro, ele falou que já tinha prescrevido. O processo de indenização se encerrou. Ela nunca recebeu, me parece que ela nunca recebeu indenização do Estado, porque ela não fez um requerimento. E parece que quando ela fez, talvez ela tenha feito, já estava fora do prazo. Já havia prescrição. E esse que era do Dr. Calil, até depois eu quis falar com ele, para ver, ele falou assim, vamos ver o resultado e depois vamos. Depois ele não quis falar. A Paula, que era a prima da Cida, não me deu procuração. O Maurício, que era o marido dela, me deu. Então eu fiquei advogado de 3 e a Paula acabou não fazendo ação nenhuma. E o seu advogado agora, como é que tá? Sumiu. Com relação, o senhor disse a indenização pedida pelos meios de comunicação, todos eles já pagaram? Essas indenizações já foram pagas ou ainda não? Já foram pagas, apenas existe um processo ainda pendente de julgamento, de recurso no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Em fevereiro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça condenou o SBT a pagar R$300 mil, 100 mil para os donos da escola base, Icuxiro e Aparecida Shimada, e para o motorista Maurício Alvarenga. Só Paula, que não entrou com a ação indenizatória, não recebeu. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente entra na faculdade é que a gente precisa buscar fonte. Uma fonte não é o suficiente, porque cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Tomou-se o que uma autoridade falou como a prova única. Esqueceu-se de uma coisa elementar, não num processo judicial, mas numa sociedade tolerante, que era ouvir a outra parte e admitir que o que a Constituição fala é razoavelmente certo. As pessoas são inocentes até decisão final contrária. Então, por esse esquecimento, a imprensa politicamente é responsável por esses danos. A gente precisa buscar a verdade, a gente precisa ir atrás do que realmente aconteceu para poder dar um furo, para poder dar qualquer tipo de notícia. Essa questão de discutir escola base em sala de aula, o senhor já faz isso há quanto tempo? Sempre faz isso? Os alunos já estão acostumados com isso? Como é que é? Eu brinco com os alunos, olha gente, no primeiro dia de aula, eu prometo não falar do caso escola base, mas é impossível a gente deixar de recordar. Quando a gente tem professores que vão ensinar a gente, que vão mostrar, que vão explicar esse caso pra gente, é muito mais fácil a gente estar lá fora e pensar, putz, eu já ouvi falar dessa história, eu não vou por esse caminho, é melhor eu ir por outro, é melhor eu ser um pouco mais atento. O caso da escola base, a gente percebe que assim, não só na cadeira de ética e legislação, mas ele acaba
aparecendo em outras cadeiras durante o curso, porque ele causou tanto prejuízo e ele causou uma repercussão tão grande que não tem como deixar de falar do caso. Né? Esse caso mostra pra gente que não adianta ter essa corrida toda atrás do furo, porque não compensa você ter a informação primeiro, essa informação ser uma informação errada. Vão no que as pessoas vão dizendo, às vezes não chegam àquele ponto necessário para entender. Ouvir os dois lados, que a gente sempre aprende aqui que tem que ouvir os dois lados, desde que a gente começa. A primeira matéria que você tem lá no curso, que é você tem que ouvir o outro lado e realmente, quando você ouvir, respeitar e tentar trazer essa informação para esclarecer o assunto que você está apurando. Ele é praticamente um caso perfeito para a gente utilizar como um exemplo do que não se deve fazer do ponto de vista de ética jornalística. As fitas que eles encontraram, que a polícia encontrou na casa do casal, só tinha o casal numa festa de aniversário com o filho. Quais são as outras provas? Vocês sabem, eu tenho laudos, tenho depoimentos e estou praticamente montando um inquérito. Mas é depoimento do garotinho de 4 anos, dizendo que era o pai do Renato, é só isso. Se eu não considerar os depoimentos e as declarações das vítimas, eu vou considerar o que no inquérito? Você não pode se valer só de fontes oficiais. No caso da escola base, ela foi muito apoiada por ação no depoimento de um delegado que aparentemente queria aparecer com essa história e subir na carreira. Você tem que ouvir outras vozes. Gente que não está diretamente envolvida, especialistas. Acho que eles quiseram dar o furo e todas as informações necessárias, porque assim, mexe com a criança, aí muita gente é pai, mãe, e isso comove muito, aí a audiência, o furo e tal. Apesar das críticas e dos boatos de seu afastamento do caso, o delegado Edélcio Lemos continua irredutível. A repercussão foi tão grande, mas tão grande, que hoje, mesmo hoje, você vê que nenhum dos personagens envolvidos conseguiu se recuperar, nem parcialmente, né? Nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista moral. Então, quando eles vão retratar, eles não fazem da mesma forma também. É uma notinha, uma coisa simples, eles não eram culpados, é muito, muito pouco. Então, a proporção é pequena. O certo seria realmente ser, às vezes, até maior do que foi a repercussão inicial. E muitas vezes é uma decisão judicial que obriga o jornal a publicar uma retratação, e aí sai escondida de qualquer jeito, né? Professor, você acha que a rotina do jornalismo, né, é desculpa para não apurar, para não ir atrás das fontes? Essa rotina, nesse corre-corre do dia a dia, isso pode ser desculpa por que aconteceu lá atrás? Eu acho que não. Eu acho que não. E a gente vê como esse caso, apesar de ter 20 anos, ele ainda é importante para a gente explicar isso. Essa coisa de dizer que o jornalista trabalha com pressa e por isso são desculpáveis todos os seus erros, não é verdade. Hoje a gente tem a internet, onde os veículos praticamente apostam uma corrida para ver quem dá a notícia primeiro, tá? E no afã de dar a notícia na frente, às vezes a notícia perde em qualidade porque não tem apuração. A tarefa jornalística é fechar com o mínimo de qualidade editorial, o que compreende ouvir os dois lados da questão e fazer uma investigação aprofundada. Foi um erro após outro. Um erro de investigação, porque o delegado devia ter investigado antes de já chamar a imprensa e fazer o que fez. Foi um erro da imprensa de já ter acreditado e já ter espalhado. A gente podia até brincar que foi mais ou menos um efeito manada. Porque, alguém deu uma notícia, eu não posso ficar sem dar essa notícia, uma notícia importante que vai mexer tanto assim com a população e que vai me trazer audiência e vai vender jornal. Esse espírito de manada é um outro aspecto que a gente não deve perder de vista. Aconteceu há 20 anos com a escola base, acontece hoje com outros casos. A imprensa eu via como um abutre. Morreu, nem morreu, já quer pegar. Então, para brigarem entre as emissoras para dar notícia logo, nossa, que furo. Eles não pensaram que podiam destruir famílias, porque eles destruíram famílias, não só a minha. Foi de 6 pessoas. Vocês acham que 20 anos depois, a imprensa ainda corre o risco de cometer um erro parecido como esse? Eu acredito que sim, justamente pelo fato da imprensa querer sempre estar divulgando em primeira mão, primeiro passo, e acaba faltando mesmo a apuração. Por que não? Por que não? Eu acho que sim, eu acho que pode acontecer perfeitamente. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que os riscos hoje são maiores, porque o senso ético, o senso de autocrítica e o senso ético
do jornalismo brasileiro hoje está muito mais esgarçado do que foi. Ele foi forjado no combate à ditadura, se esbaldou de felicidade quando a ditadura estava terminando, cometeu erros como esse, e eu me incluo nisso. Qual foi o grande defeito do jornalista? Vamos pichar, o grande defeito foi, aí eu me coloco, foi não ter dúvidas suficientes. A gente tem cometido coisas, até no esporte, sobre o comportamento sexual dos jogadores, que são uma forma de crucificação pública, né? Tão grave quanto. Todo dia você tem um jornal, uma emissora de rádio, uma televisão, uma revista, se antecipando, tentando fazer justiçamento, quando não é essa a função da imprensa, não é? Então isso acontece inúmeras vezes todos os dias. Existia um chefe de redação na Jovem Pan, que ele tinha uma frase dizendo assim, hoje não existe mais furo. Você não tem furo. Eu quero ser o último a dar, né? Mas quero dar bem. Certo. Né? Então, tanto que quando morria uma personalidade e tal, todo mundo queria dar, não, espera. Se possível, vamos ver o atestado de óbito primeiro, depois a gente dá, porque morte não é furo, não adianta. Mas quem acusou eu nunca vi nenhuma entrevista deles depois. Nós procuramos uma das mães que fez a acusação. Lúcia Eico disse que ainda hoje, 20 anos depois, está abalada e toma remédios para dormir. Ela não quis gravar entrevista. Num posto do Centro de Integração da Cidadania, o delegado Edélcio Lemos faz o papel de conciliador em brigas de família ou de vizinhos. Se a queixa não for resolvida, aí sim é encaminhada para um distrito policial, sob a responsabilidade de outro delegado. Queria uma chance de novo, de recomeçar tudo. Não sei como, mas uma chance assim, para tentar pelo menos ter um pouco de paz. De não ficar dormindo, falar, nossa, amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Eu estou para perder a casa. Não, eu queria um pouco de paz, ter um pouco de paz. Tem cara que sai para fazer uma matéria e nem sabe o que está fazendo. Pega um recorte de jornal, pega uma pastinha na TV que é muito comum, com os dados, e não vai para apurar. Você tem que apurar, mas não dá tempo. Bom, é outra história que não dá tempo. O Shimada mora em São Paulo, a mulher dele faleceu e o Maurício mora numa cidade do interior e eles preferem não manter contato com a imprensa, não querem ter contato com ninguém e querem procurar esquecer isso. Então, esse episódio. Voltar a ter sonhos, vai. Porque todo mundo nessa vida tem que ter sonhos, ilusões. E eu não tenho nenhum. Não tenho. Se você me perguntar qual que é o seu sonho, não sei. Não sei. Todos super bem intencionados, todos que estavam ali querendo fazer um melhor trabalho e que acabaram entrando numa grande furada, numa história errada ali.